Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando o nosso segundo bloco. Hoje estamos aqui conversando com o irmão Floriano. E agora ganhamos o acréscimo aqui de mais um abençoado irmão Jason, também está aqui com a gente, para conversar um pouquinho mais sobre esses encargos. Nós terminamos o primeiro bloco, irmão Floriano, falando sobre a questão da liderança, que o irmão é líder da tribo de Benjamim, do exército do boi, né? E o irmão Jason também é líder. Fala pra gente, irmão Jason, líder da tribo de Ruben. Tribo de Ruben? É do exército homem. Amém. Então tá aí. Vamos aproveitar que nós temos aqui essas duas lideranças aqui da Igreja do Senhor Jesus em Estância Velha, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão de exercer essa liderança, quais materiais os irmãos enxergam assim, que é importante para que a gente possa buscar esses encargos. Nós já sabemos que tem dois aí que são dicas maravilhosas. Um deles, o Estabelecendo o Modelo do Monte, e o outro, o Rebanho Curado. Eu sei que o irmão Floriano já fez, inclusive, uma série sobre o Rebanho Curado, que antes tinha outro nome, que era Escola Ministerial de Pastor. E agora está com esse nome Rebanho Curado. O que o irmão lembra, assim, para nos dar essas dicas, irmão, daquilo que tem visto, né? E o quão isso é importante, esse estudo que está aí, a gente buscar no Senhor o conhecimento para exercer o apacentamento, né? O que o irmão enxerga, assim, do Exército do Boi, que é interessante compartilhar com a gente? Eu vejo assim que nem o Rebanho Curado, né? Bem antes um irmão já tinha me falado sobre esse livro. E daí, como eu me passaram para a liderança, eu comecei a buscar mais também, né? Até participei de 2 reuniões aí dos líderes e vi que ele é muito rico em apacentamento, né? Como a gente apacentar e o que a gente fazer. Então, a gente tem que buscar ali, que ali a gente vai aprendendo. A gente teve uma ministração, tivemos um estudo numa aula de pastores, há um tempo atrás. Então, mas a gente não consegue gravar tudo. Acontece que tu tem que retornar aquele livro e buscar de novo, né? E esse Rebanho Curado aí está sendo muito rico nessa área. Amém? Que bênção que todos nós, pastores das ovelhas do Senhor, do qual Ele nos chama para esse encargo, e esse livro Rebanho Curado nos ajuda muito. Está aqui o irmão Jason também. Irmão Jason, tem essa reunião, né, na cidade aqui de Estância Velha, que acontece sexta-feira de 15 em 15 dias, que faz essa participação dos líderes de exército, líderes de tribo, para que eles possam compartilhar, e nesse momento está sendo dada essa direção desse livro, Rebanho Curado, né? Amém. Eu participei de algumas reuniões, né, onde o Senhor tem falado bastante a respeito do Rebanho Curado, e cada reunião eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem constrangido, né, a minha condição, né, em relação à minha obediência, aquilo que o Senhor determinou para mim fazer dentro do encargo de líder, né, da tribo de Ruben, e vou sempre sendo iluminado com aquilo que o Senhor tem trazido através do que o Senhor libera através dos irmãos, essas ministrações, né? Cada vez mais assim eu percebo que é difícil para a gente perseverar como um cooperador do Senhor. Eu percebo isso porque quando a gente recebe essa iluminação da nossa conduta e o que está sendo inadequado, a gente percebe que existe, que a gente deveria ter uma consagração e uma busca muito maior. E aí a gente acaba sendo exortado pelo Senhor, através do que Ele tem liberado. Amém. No dia a dia nós temos muito contato com muitas pessoas. O irmão aqui, Floriano, tem essa condição aí, empreendedor no ramo ou no setor dos calçados, o irmão Jason no setor de transportes. Muitas pessoas a gente tem contato. E aí, tem aquela... Pesa mais, irmão Floriano, que agora que está começando, está mais perto desse início, né, da liderança, sente assim uma certa... E agora, gente, eles vão olhar para mim, será que eles sabem que eu sou líder? Tem um peso a mais, assim, ser líder nessa questão de dar testemunho? Ou está tranquilo, assim, graças a Deus o Senhor tem dado essa graça? Amém. Não, existe peso a mais, sim, irmão. Olha, vou confessar que eu fui pego meio de surpresa, né, até... Cheguei no presbítero e disse para ele, tá, meu irmão, mas... E agora? Mas e agora? Eu acho que eu não estou preparado, irmão. Ele disse, mas isso é que é o interessante. Né? Tu tem que buscar e te preparar, e Deus vai te capacitar. Amém.
E os irmãos estão aí, eles vão te ajudar. Cada um que tu precisar e buscar, eles vão estar te auxiliando. Então eu vejo que isso é uma necessidade. E tentar buscar, né? E não ter vergonha de tiver que dar um maná para a pessoa na rua ou no mercado, aonde tu for, ou no banco, tu tem que chegar e dar. E assim, um vai aceitar, outros não, mas amém. O Senhor sabe o que faz. Esse processo de evangelismo que o irmão faz, o irmão faz com esses materiais, irmão. Hoje, um manazinho, uma oração. Como é que tem feito esse teu processo de evangelismo na tua vida aí? É maná e mensagens, né? E orações, né? Para alguns passando o Pão de Judá também, para eles baixar o aplicativo no celular. Bem, ontem eu ainda fui numa loja aí, e daí a moça me levou até o caixa para pagar uma conta, e daí eu estava conversando com ela, daí dei um maná para ela, e daí abri o celular e comecei a falar com ela sobre o Pão de Judá. Passei para ela já o cartãozinho da igreja com o Pão de Judá para ela acessar, mas isso o Senhor sabe o tempo, né, da pessoa. Aí perguntei se ela frequentava uma outra denominação, ela disse que frequentava, mas que achou muito interessante as orações, o que... Aí comecei a mostrar para ela no celular o que tem, como é rico o Pão de Judá, né? Que nós traz de oração para cada situação que a gente passa no dia a dia. Então a gente vê que a gente não pode ter vergonha de fazer isso. Eu me sinto bem encabulado em algumas áreas, mas... E às vezes até tenho medo. Já confessei isso para alguns irmãos e sei que o Senhor diz na palavra que a gente não deve ter medo, né? Então a gente tem que lutar por isso e para tentar vencer só buscando no Senhor na palavra, né? Que bênção! Tá aí o aplicativo que você pode baixar, tanto para quem tem telefone Apple, vai lá na Apple Store, procura por Pão de Judá. Para quem tem o Android no telefone, vai na Google Play ou na Play Store e procura lá Pão de Judá. Baixa no seu telefone, instala ele, é um aplicativo bastante leve, que não ocupa muito a memória não do seu telefone, e ele também ele já foi feito para que o consumo de internet seja muito baixo e você consiga aproveitar ainda muito mais do que o Senhor tem para te dar. Então aproveita aí o aplicativo Pão de Judá, instala no teu telefone e pega aí a dica do irmão Floriano. Tem contato com alguém, dá essa dica de poder instalar no telefone ali direto. Já instala aí, já tem esse aplicativo no telefone para ti. O que você tem nesse aplicativo é riquíssimo, irmãos, é riquíssimo. E outra, totalmente gratuito para você. Não tem custo. Você chega lá e pode desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor tem nos dado para que você seja livre, totalmente liberto das garras do inimigo e possa desfrutar da companhia do Senhor Jesus, do nosso Deus, para a vida eterna. Irmão Jason, o irmão aqui comentou um pouquinho sobre o evangelismo. O irmão tem alguma dica? Assim, a gente vai aqui sempre perguntando, às vezes a gente não sabe se tem ou se não tem, mas a gente vamos fazendo, né? Perguntando aqui, alguma dica, algum testemunho de evangelismo que o irmão tem aí participado? Na verdade, eu não participei dos evangelismos que esteve na cidade em função do meu secular, mas o processo que o Senhor me orientou a fazer é no meu cotidiano diário. É com as pessoas com quem eu tenho contato, né? E muitas pessoas acabam, em alguns casos, relatando aquilo que estão passando, né? Eu tive uma experiência com uma pessoa numa empresa a quem eu presto serviços, onde ela compartilhou um sofrimento que ela vinha passando em função de um familiar estar com um caso de depressão na família. E aí, já no primeiro momento, eu pude compartilhar, né, que o Senhor ele realiza muitas obras, inclusive existe um material que chama-se Livre-se da Depressão, e eu perguntei para ela se ela poderia aceitar esse material e qual seria, né, a reação. E no primeiro momento ela já disse que aceitaria, né, com todo prazer. E aí eu pude, no outro dia, adquirir o material e levar para ela. E passado alguns meses, naquela empresa não me chamaram mais para fazer o serviço. Passou alguns meses, voltaram a me chamar. E quando eu fui lá, ela já, quando me viu, já sorriu, já veio muito contente, né, relatando que ela tinha
passado para a irmã dela, que estava passando por necessidade, e através do material recebeu muita orientação do Senhor, aquilo que ela estava sofrendo, e ela falou, já se abriu e falou que ela estava passando pelo processo de depressão e já estava surtindo efeito na vida dela também. Então eu creio que o Senhor ele se manifesta de diversas maneiras no nosso dia a dia. Muitas pessoas elas aparecem para nós, muitas vezes a gente não está muito sensível ao toque do Espírito, mas na maioria das vezes fica tão explícito a gente entender o que a pessoa está necessitada e passando, que é muito fácil a gente orientar elas a se alimentar através dos materiais, que é uma maneira mais fácil de entender como que o Senhor opera. Né? Eu vejo que desta forma o Senhor tem me usado desta forma em algumas vezes no meu dia a dia. Tá aí a dica do livro Livre-se da Depressão. Esse programa é uma maravilha, né? De bem com o pão, de bem com a alimentação. O Senhor Jesus que é o nosso pão, o pão da vida. E vai nos dando essas dicas de como, viu aí a dica do irmão Jason, o testemunho de como os materiais, a palavra do Senhor nos lava, nos liberta, trabalha no nosso interior. E assim nós vamos dando testemunhos diferentes. Irmão Floriano, quem era o irmão Floriano há 2 anos atrás? E quem é hoje? Assim, o que o irmão tem para relatar para a gente dessas mudanças? Teve mudanças? Foram mudanças drásticas ou é um processo gradual? Como é que o irmão sente essa mudança de introjetar a palavra de Deus na tua vida? Amém. Assim, houve muitas mudanças, né? Quando eu comecei a ir no grupo, que fui convidada, né, para ir num grupo e daí fui, e achei uma benção aquele grupo, mas eu vinha vivendo umas turbulências muito no mundo, né? Que quase não dormia à noite. E comecei a frequentar o grupo, daí aquele ali começou a me trazer paz, né? Levei alguns meses ainda para me batizar. E daí depois que eu me batizei, parece que as coisas melhoraram mais. E na realidade, assim, dificuldade a gente sempre vai ter. Que eu tenho umas áreas aí que eu tenho muita dificuldade, né? Que nem eu na área financeira, é muita dificuldade. Sabe, isso aí é uma coisa que eu venho batalhando e orando para o Senhor. Sei que lá em Malaquias diz tudo, mas nem sempre a gente consegue cumprir todas essas coisas, até pela dificuldade financeira. Mas a gente vem batalhando e eu vejo assim, que muitas coisas mudavam. Eu bebia, eu saía à noite, eu vivia na noite, né? Dormia muito mal e isso ali, aos pouquinhos, o Senhor foi tirando, que nem a bebida alcoólica, foi tirando. Eu já me considerava assim que eu bebia muito. Eu tomava 4 litros de vodka por semana. Na semana, né, irmãos? Fora o final de semana. Então eu tive umas experiências e assim, bem difícil, né? Até que a última vez que eu bebi bebida alcoólica, eu acabei resbalando e batendo com a perna e machucando, né? E daí na segunda, foi num sábado, na segunda-feira eu tinha uma consulta no hospital. Daí eu tô lá fazendo a minha ficha e comecei a observar, chegou tanta gente de muleta e de cadeira de roda, irmãos, assim que eu imaginei, como o Senhor tem misericórdia de nós. Né? Como Ele me protegeu, eu podia ser mais um com a perna quebrada. E daí, tipo assim, Ele disse, filho, eu estou te dando mais uma oportunidade. Daí eu vi que o Senhor queria realmente que eu abandonasse esse vício. Né? Que eu agradeço e dou honras ao Senhor, porque Ele nos tira o vício. Nós não temos condições de vencer. Amém? Que bênção! Você pegando essa dica, então, de como o Senhor transforma nossas vidas, né? Uma pessoa que é difícil, né, irmão Floriano? Por exemplo, assim, eu dependo, eu gosto daquela química ali, eu gosto daquela coisa que me deixa diferente. Abandonar tudo isso tem que ter muita força. E como disse o irmão Floriano, nós não temos força por nós mesmos. Dependemos do Senhor para que esta força interior venha nos realmente convencer e a gente possa trocar de vida. Mais os arranjos. Que no momento... Mas
Assim, ó, daí os arranjos, os micos, né? Aconteceu na minha vida, assim, ó, mesmo depois de batizado, e eu sempre compartilhei com alguns irmãos, e testemunha muito poucos, né? A gente tem muito para testemunhar, mas às vezes a gente tem medo, ou fica com vergonha de se expor. Mas assim, ó, tipo, meio que um dia eu saí do culto, sem necessidade nenhuma. Fui pegar um lanche num lugar e cheguei lá, pedi para a moça o lanche que eu queria levar para casa. Eu disse, moça, enquanto tu faz o lanche, me faz uma caipirinha de vodka para mim. Ô, irmão, a benção que eu recebi no culto, eu deixei tudo ali. Aí eu tô lá, a moça veio me trazer a caipirinha, chegou o meu irmão lá. Ô, seu Floriano, a sua caipirinha? Pá, eu fiquei fora, assim, eu não sabia o que eu ia dizer pro irmão. Aí eu digo, irmão, desculpa aí, se quiser tomar um refri, é o que eu posso te oferecer, eu sei que tu não bebe. Não, irmão, fica na paz. E daí depois de um tempo, né, teve uma ministração aí que a gente participou na igreja, que o apóstolo falou na primeira ministração, que eu não me lembro o nome da ministração, falou muito em bebida, que ele bebia, né? E daí, no fim, a gente foi compartilhar. E daí eu peguei logo esse irmão para compartilhar em grupos, né? Eu disse, irmão, tu quase ficou nu, hein? Né? Daí eu me lembrei daquele dia que eu estava lá tomando a caipira e o irmão chegou. Mas eu sei que o Senhor move esses arranjos até para deixar a gente encabulado com a situação e vir a buscar mais no Senhor para se livrar desses vícios. Amém? O Senhor nos traz os arranjos para que a gente realmente venha ser constrangido, né? Estava lá, eu acho que aqui está tranquilo, né? Ninguém vai me pegar. Aí o demônio acha, né? Que está ali fazendo... Pum, foi flagrado. Glória a Deus por isso, daí o Senhor tem a oportunidade de trabalhar na nossa vida. Porque daí quando é flagrado, a gente vai ver que atitude eu vou tomar. Eu vou rejeitar ou eu vou, né, aceitar e deixa assim tudo bem. Aí vê como o irmão foi constrangido, né? Fiquei constrangido. E aí ali adiante o Espírito Santo vem e começa a mostrar daí como é que é para fazer esse processo. Maravilhoso, né? Lindo o trabalho de Deus nas nossas vidas. Nós vamos fazer um intervalinho rápido e voltamos em seguida aí para conversar aqui com o irmão Jason, né? O irmão Jason vai trazer um pouquinho mais dos seus testemunhos também com a gente aí, tá bom, gente? Já no terceiro bloco.